Oi, turma. E aí, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, então, com esse material sobre indutores, para a gente encerrar esse capítulo dos componentes dos nossos circuitos e poder passar para o próximo, ok? Bom, o indutor é um componente que tem um comportamento muito parecido. A gente diz que existe uma dualidade com o capacitor. Dualidade a gente pode traduzir pelo seguinte: o que vale para a tensão de um deles é aplicável à corrente do outro, e o que vale para a corrente de um vale para a tensão do outro. Isso vai facilitar muito nossa conversa, porque muito do que a gente vê aqui foi visto já em capacitores, então a conversa vai ser bem mais rápida, vai ser bem mais tranquila para vocês também. Como está escrito aí também, outra semelhança que existe é o indutor, muito parecido com o que aconteceu com o capacitor, ele vai exibir as suas verdadeiras características só quando o circuito apresentar mudanças, ou na tensão ou na corrente. Estando tudo constante, a gente vai ver como ele se comporta, parecido com o capacitor, ele não mostra a verdadeira característica de funcionamento dele. Bom, então, no modelo ideal, que a gente vai trabalhar na maior parte das vezes, mais uma semelhança que aparece com os capacitores é que o indutor também armazena energia que é fornecida a eles pelo circuito, para poder devolver para esse circuito em algum momento. Lá no capacitor era na forma de campo elétrico, naquele isolante entre as placas, e agora vai ser na forma de campo magnético. Quando a gente fala de campo magnético, de grandezas magnéticas, a gente precisa começar essa conversa através do conceito de fluxo magnético para entender qualquer um desses fenômenos magnéticos. Esse conceito de fluxo está relacionado com o surgimento ou com a representação dessas linhas de campo que a gente está colocando aí nessa figurinha. As linhas indicam a presença de uma força, da ação de uma força responsável por deslocamento, ou forças de atração, forças de repulsão, como a gente já conhece, pensando num ímã, né, como está aí nessa figurinha. Essas linhas de força representadas aí vão sair desde o Polo Norte e se dirigir até o Polo Sul, quando a gente estiver do lado de fora do ímã, ou passando a partir do sul, indo em direção ao norte, quando estiver dentro do ímã. Então, só para a gente mostrar, né, essas linhas que estão do lado de fora do ímã, é como se tivessem essa direção, elas têm mesmo essa direção, saindo do polo norte do ímã, dando toda essa volta externa, e aqui é só uma representação gráfica, uma figurinha, e voltando para o ímã pelo polo sul. Dentro do ímã, essas linhas continuam sendo representadas, e aqui então elas se dirigem a partir do polo sul em direção ao polo norte. Ok? Bom, essas linhas de campo magnético são semelhantes, têm a mesma ideia daquelas do campo elétrico, lá do capacitor, só que lá elas tinham começo e fim, né? Elas tinham um ponto de início na placa inferior, no polo negativo, na placa negativa, e se dirigiam para o polo positivo, para a placa superior. Aqui elas não têm começo e fim, né? Essa é uma pequena diferença. A gente precisa mostrar também que a intensidade dessa força, desse campo, desse fluxo magnético, pegando um pedacinho daquela figura anterior, é proporcional ao número de linhas que a gente observa numa determinada área do nosso espaço. Como mostrado ali na figurinha, se eu tenho uma mesma área na posição B ou na posição A, nesse caso, a gente observa mais linhas na posição A comparando com a região B,
E isso significa, portanto, um campo magnético, um fluxo magnético mais forte em A do que em B. Mais linhas numa determinada área, numa mesma área, então nos direciona a uma maior intensidade do campo magnético. Esse fluxo magnético, no sistema internacional de unidades, vai ter a sua medida em Weber, ou WB como abreviatura dessa unidade, e em geral é representado pela letra φ, maiúscula quando for variável, aliás, minúscula quando for variável, ou maiúscula quando ela for constante, como a gente já viu em outras grandezas também. Para falar um pouquinho sobre a evolução das pesquisas que chegaram nas conclusões que a gente vai ver daqui a pouquinho, lá no comecinho do século XIX, esse tal de Ørsted fez vários experimentos e em um deles provou que essas linhas de campo magnético, de fluxo magnético, poderiam ser produzidas ou eram observadas ao redor de condutores quando esses eram percorridos por corrente elétrica, como está aí na figurinha. Passou corrente, eu tenho linhas de campo. Outra coisa que ele fez a experiência, o Ørsted, enrolou esse condutor, mostrando que quando eu tenho essas mesmas linhas de campo em torno do condutor, quando eu enrolo, existe uma combinação de várias dessas linhas, promovendo o surgimento de um fluxo resultante da soma delas todas. Esse fluxo resultante, então, sai da combinação dessas ações, dessas várias linhas, intensificando também esse fluxo. Produzindo várias dessas voltas, a gente constrói o que a gente conhece aí na prática, nos laboratórios, nos componentes, como uma bobina construída a partir de várias espiras. Cada volta a gente chama de uma espira, um conjunto de espiras do mesmo fio é chamada de bobina. E aí, se para cada volta, para cada espira, a gente já tinha uma intensidade maior do fluxo resultante, quando eu dou várias voltas, maior ainda é o aproveitamento que a gente tem dessas linhas de campo, dessa combinação das linhas de campo. Para melhorar isso ainda mais, a gente pode introduzir um material que facilite a circulação desse fluxo magnético para melhorar esse efeito, essa eficiência dessa circulação desse fluxo magnético. Com isso, a densidade do fluxo magnético, a quantidade de linhas que a gente vai ter, a intensidade do campo magnético, vai estar diretamente relacionada ao número de espiras que tem em volta desse núcleo magnético que está aí. Então, quanto mais voltas eu der, maior vai ser a intensidade do fluxo final gerado aí nessa brincadeira. Pensando naquele material que foi introduzido ali, existe essa grandeza chamada de permeabilidade magnética, que nada mais é do que uma medida dessa propriedade de permitir que o fluxo magnético seja intensificado aí dentro desse material. Essa grandeza é representada pela letra Mi, letra grega, parece um Uzinho com as perninhas ali, unidade Weber por metro ou Henry por metro, sendo que no vácuo, essa permeabilidade magnética para o vácuo tem esse valor que está aí no slide, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Em todos os outros materiais, nós vamos trabalhar com a permeabilidade magnética relativa do material, que normalmente vem multiplicando essa permeabilidade absoluta do vácuo, de permeabilidade de referência. Em geral, essas permeabilidades relativas vão ser muito próximas de 1, mas nem sempre. Podendo classificar os materiais de acordo com essa permeabilidade relativa, a gente tem os diamagnéticos, quando ela for menor que 1. Nos paramagnéticos, essa permeabilidade relativa é um pouco maior do que 1, e nos ferromagnéticos ela é muito maior que 1. Como exemplos dos materiais ferromagnéticos, está aí um ferro puro,
com algum valor entre 6.000 e 8.000 de permeabilidade relativa, o níquel de 400 a 1.000 e o permalloy, que é uma liga com 78,5% de níquel e 21,5% de ferro, com uma permeabilidade relativa de 80.000, bastante superior à do vácuo. Bom, depois desses experimentos do Ørsted, alguns outros caras vieram fazer trabalhos, fazer pesquisas nisso também. O Ampère demonstrou que o campo magnético, que a gente estava vendo ali agora há pouco, tinha uma relação linear com aquela corrente que estava produzindo o fluxo magnético, as linhas de campo magnético no condutor. Faraday e o Henry descobriram quase ao mesmo tempo que um campo magnético variável podia produzir uma tensão em algum circuito que se aproximasse dele. A gente costuma chamar esse fenômeno de indução eletromagnética. Então, um circuito recebe essa indução de tensão a partir do fluxo magnético que circula num circuito diferente. Não há conexão elétrica entre os fios de um circuito e os fios do outro. A conexão é magnética. Então, grandezas elétricas sendo produzidas a partir de uma conexão magnética entre os dois circuitos. Além disso, Faraday e o Henry também perceberam que a indução, esse fenômeno da indução, fica mais intenso quanto mais a gente aumenta o número de voltas, o número de espiras daquela bobina. Conclusão de estudo, vem essa lei de Faraday que diz mais ou menos assim: sempre que existir um fluxo magnético que varia com o tempo através de um circuito, um fluxo variável com o tempo presente num circuito, uma tensão vai ser induzida nele, sendo que o módulo dessa tensão induzida vai ser diretamente proporcional à taxa de variação desse fluxo magnético e o número de espiras dessa bobina que está produzindo esse acoplamento eletromagnético. Essa equação vai ser o ponto de partida para a disciplina lá de circuitos magnéticos. Lá no quarto período tem uma disciplina específica para estudar circuitos magnéticos. Vocês vão se debruçar bastante em tudo que tem de consequência desses experimentos e da lei de Faraday que resultou disso tudo aí. Espera um pouquinho que já vocês chegam lá. Agora acho que a gente já pode conceituar o que é essa tal indutância. Nada mais é do que a propriedade que um indutor possui de se opor a variações de corrente. Resistência era a propriedade de se opor à circulação de corrente, capacitância era a propriedade de se opor às variações de tensão, agora a indutância é a capacidade de se opor às variações de corrente. O componente que vai manifestar essa indutância é o indutor, medido nessa unidade de Henry ou Henry, como queiram, com 4 tipos de desenhos diferentes aparecendo aí, sendo que o mais comum, com certeza o que a gente vai mais utilizar, é esse desenho de núcleo de ar representando as espiras de uma bobina. Então, bobina e indutor acabam sendo todos sinônimos daqui para frente, ok? Se a gente sabe, pela lei de Faraday, que a tensão induzida é proporcional ao número de espiras multiplicada pela derivada do fluxo no tempo, a gente pode dar uma manipulada nisso aí, incluindo o operador DI, tanto no numerador quanto no denominador. E a partir daí, finalmente, eu posso juntar aquela parte inicial, n vezes dφ dI, chamar dessa nossa grandeza agora conhecida como indutância, que permanece então multiplicando a derivada da corrente no tempo agora. Então nós temos que a tensão de um circuito indutivo, a tensão em cima de um indutor, é a sua indutância multiplicada pela derivada da corrente no tempo. É uma relação tensão e corrente, né, em um componente passivo.
semelhante ao que a gente tinha no capacitor, só que no capacitor a corrente era a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo, como eu disse, mais uma analogia, mais uma dualidade no comportamento capacitor-indutor. E a indutância, portanto, a gente pode calcular com as grandezas elétricas e magnéticas do nosso circuito, N, dφ, dt. Conhecendo as variáveis, as características construtivas do nosso indutor, outra forma da gente calcular está aí, dependente da permeabilidade do núcleo magnético que está ali dentro da espira, dentro das espiras, dentro da bobina, quantas voltas eu estou dando em torno desse núcleo, qual é a área do núcleo, qual é o comprimento dele, para encontrar a nossa indutância em Henry. E essa equação está mostrado na figura aí do lado, que a gente pode aplicar tanto para um indutor que tenha um núcleo linear, reto, né, como está na primeira figura e na parte de cima, quanto também um núcleo circular ou toroidal, como está mostrado aí na parte de baixo. É importante que eles tenham apenas uma única camada de fios para que essa equação possa ser utilizada. Infelizmente, esse μ, a permeabilidade magnética, não é uma característica constante, é importante a gente mostrar isso. Na verdade, essa permeabilidade mostra a relação entre a densidade de fluxo magnético e a força magnetizante que aparecem aí nesse indutor, nessa bobina. Essa relação não é linear, fazendo com que também o μ, então, seja variável. Esse gráfico mostra qual é o real comportamento, então, da relação entre a densidade de fluxo e a força magnetizante, e, portanto, o real comportamento da permeabilidade magnética. A primeira curva azulzinha, um núcleo ferromagnético qualquer, apresenta uma região linear, talvez até mais ou menos aqui onde eu estou marcando, seja uma região linear. A partir daí ocorre a saturação do material, que quanto mais corrente, mais força magnetizante eu produza, não consigo mais produzir o mesmo crescimento da densidade de fluxo magnético. O material chega próximo do seu limite de produção, de facilitação dessa circulação de fluxo magnético. E que é o conceito de saturação do material. Alguns exemplos: aço carbono, aço com silício, aí 9 exemplos de curvas de saturação de materiais, né? Curvas da relação entre a densidade de fluxo magnético e a força magnetizante, mostrando a permeabilidade magnética variável nesses materiais. Bom, os indutores, assim como nós já vimos nos capacitores, também não são ideais, tá? Então, a cada um dos indutores que a gente for analisar, a gente pode dizer que também estão associadas resistências, determinadas pela resistência das espiras, né? É um fio cheio de voltinha. Normalmente, quanto mais fino o fio, maior a resistência para o mesmo material, né, a espessura, a área da seção transversal desse fio. Essa resistência também pode indicar uma relação com as perdas no núcleo desse material magnético, efeito superfície, correntes parasitas, perdas por aquele fenômeno da esterese também, mas também podem aparecer capacitâncias parasitas devido à presença dos fios separados por algum meio isolante. Quando eu dou 2 voltinhas, uma do lado da outra, esses fios não podem entrar em contato, tem que haver um material isolante entre eles. Isolante separando 2 condutores, pode aparecer a capacitância se manifestando ali naquele pedacinho. Então, esse é um modelo um pouco mais prático, um pouco mais real do indutor, com uma resistência em série e uma capacitância em paralelo com esses 2 componentes. Para a gente fazer alguns comentários finais ou comentários gerais aqui, eu trago novamente aquela equação da tensão sendo proporcional à indutância vezes a derivada da corrente, semelhante aos capacitores, né?
Para a gente evitar sinais impulsivos, nesse caso, não vai ser permitido que eu tenha degraus na corrente, né? Funções singulares do tipo degrau, com variações instantâneas, como está colocado aqui, né? Não vai ser permitida a variação instantânea na corrente, porque uma derivada do degrau vai me dar impulso com uma tensão impulsiva, ou seja, de amplitude infinita. Isso não vai ser permitido, não vai ser analisado na nossa disciplina. Sendo assim, se no capacitor não podia degrau na tensão, agora no indutor não pode degrau na corrente. Porém, degrau na tensão nos indutores é perfeitamente aceitável e muito comum, por sinal. Lembrar bem que não pode ter degrau na tensão do capacitor e não pode ter degrau na corrente do indutor, vista a propriedade deles de se opor a essas variações bruscas. Ainda na mesma equação, observamos que para uma corrente constante, a derivada da corrente no tempo fica zerada e, portanto, a indutância vezes essa derivada zerada dá uma tensão zerada também. Logo, a gente conclui que quando eu tenho corrente constante, o indutor pode ser substituído por um curto-circuito. Também, para a gente finalizar, podemos observar que a associação de indutores em série tem uma análise análoga à dos resistores conectados em série, então a indutância equivalente é calculada da mesma forma que a resistência equivalente da conexão série, todos somados, e também a indutância equivalente a indutores conectados em paralelo, também tem a análise igual a dos resistores conectados em paralelo. O inverso da indutância total é igual à soma dos inversos de cada uma das indutâncias. Para a gente passar agora para a análise transitória, rapidinho para a gente fechar esse conteúdo de indutores, eu de novo vou trazer aqui alguns slides lá do Boylestad, como feito em algumas outras vezes, e vamos conseguir fazer essa conversa bem rápida, porque tem muita semelhança entre as análises dos circuitos indutivos e a dos capacitivos que nós vimos no nosso último encontro virtual. Semelhança sim, o que é verdadeiro para a tensão do capacitor vale para a corrente do indutor, e o que vale para a corrente do capacitor também vale para a tensão no indutor. As formas de onda vão seguir formas matemáticas muito parecidas, as constantes de tempo têm o mesmo significado, e vamos lá ver o que vai mudar então de um lado. Então vamos usar esse circuitinho bem simples como exemplo para demonstração da fase de armazenamento do comportamento transitório do indutor, começando pela premissa de que antes de fecharmos essa chave com o circuito desligado, todos os componentes estavam desenergizados. Assim que essa chave é fechada, no instante t igual a zero, o indutor se opõe às variações bruscas de corrente, então a corrente que era zero antes da chave ser fechada continua sendo zero e vai tendo um crescimento gradativo semelhante à tensão que a gente observou no capacitor. Se essa corrente era nula, era zerada antes da chave ser fechada, no instante imediatamente posterior a ela, ao fechamento da chave, o t igual a zero mais, ela continua sendo igual a zero, e corrente sendo igual a zero, pela lei de Ohm, corrente vezes resistência vai dar uma tensão no resistor também igual a zero. Dessa forma, toda essa tensão da fonte, de maneira instantânea, passa para o indutor, nada no resistor. E crescendo a corrente, crescendo aos poucos, vai fazer com que a tensão no resistor também cresça aos poucos, tirando parte dessa tensão no indutor, que corrente vai crescendo, tensão VR vai crescendo, consequentemente a tensão no indutor vai diminuindo até que ela fique zerada. Após 5 constantes de tempo, a gente pode assumir novamente que a tensão no indutor assumiu já um valor nulo
e a corrente que circula pelo circuito, que era zero, atingiu o seu valor máximo. Então aí uns gráficos que demonstram isso, que mostram essas formas de onda de maneira muito parecida com o que era no capacitor, e também importante a gente deixar demonstrada ou deixar apresentada a forma de calcularmos a constante de tempo num circuito indutivo e resistivo, L sobre R nesse caso. De forma muito parecida, ou de forma dual ao circuito capacitivo, aqui a gente pode substituir o nosso indutor quando instantes antes da chave ser fechada, no instante em que a chave é fechada, a gente pode substituir por um circuito aberto, porque ele força a corrente continuar sendo igual a zero, e no final do comportamento transitório, após 5 constantes de tempo, terminando a fase de armazenamento, onde a tensão nele ficou zerada, a gente pode substituir o indutor por um curto-circuito. Da mesma forma, a gente mantém a analogia ou a dualidade na conversa entre capacitor e indutor, e falando sobre valores iniciais, novamente vai ter o mesmo conteúdo da conversa que foi falado para os capacitores. Quando tem início a fase de armazenamento, nós vamos ver aqui, logo daqui a pouco, que depois dela pode começar a fase de decaimento, que também vai valer essa conversa sobre valores iniciais. As tensões e as correntes começam a ter as suas respostas influenciadas pelo comportamento transitório do indutor, e dessa forma a gente inicia o período chamado de resposta transitória. Esse período vai durar obrigatoriamente no mínimo 5 constantes de tempo, independentemente do valor de tensão ou corrente que se inicia essa fase. Então, resposta transitória, independente de qual é o valor que a gente está começando, vai levar a 5 constantes de tempo. Passando então para a fase de decaimento, quando a energia armazenada na forma de campo magnético no indutor vai ser devolvida para o circuito de alguma forma, nós temos que ter uma preocupação adicional com relação ao que estava sendo conversado até agora. A gente não pode simplesmente abrir essa chave num circuito indutivo, porque como eu tenho corrente circulando, e a corrente tinha o seu valor máximo no final da fase de armazenamento, abrir essa chave não vai interromper a corrente do circuito, porque o indutor se opõe às variações bruscas de corrente. Abrir a chave, o indutor vai tentar fazer força para que a corrente continue circulando, e essa corrente, essas cargas elétricas podem produzir um esforço acima do que a chave está projetada para suportar, promovendo danos, falhas ou até acidentes em cima dessa chave que está sendo aberta. No processo de abertura da chave, a gente pode ter correntes de fuga, pode ter centelhamentos, explosões, algum acidente feio. Então, não é indicado que a gente abra circuitos indutivos com corrente circulando, porque o indutor vai fazer força para a corrente continuar. Dessa forma, nós vamos criar um caminho alternativo para a circulação dessa corrente durante essa fase de decaimento. Da forma como está apresentado nessa figura do lado esquerdo, a entrada do resistor R2 não vai mudar em nada o comportamento da fase de armazenamento. Toda a tensão da fonte, tendo ou não uma resistência aqui no meio do caminho, toda essa tensão vai continuar chegando nessa área, nessa região direita do nosso circuito, fazendo com que a análise feita para a fase de armazenamento continue válida em cima de R1 e L, mesmo depois da entrada do R2. Nessa fase, então, à medida que o indutor passa a ser o elemento ativo desse novo circuito, a tensão desse componente, que agora é um componente ativo, deve passar a ter a polaridade adequada à polaridade de tensão e corrente de um componente ativo, que não é essa que está indicada aqui na figura.
A corrente num componente ativo tem que circular a partir do terminal negativo, saindo pelo terminal positivo, a corrente tem que circular dessa forma. Então, se formos observar o comportamento de transição entre fase de armazenamento e fase de decaimento, se a corrente não pode ter a sua inversão de sentido, não pode ter variações bruscas, a tensão sim. E dessa forma, o que a gente vai observar é que a tensão vai sofrer uma inversão de sentido comparando fase de armazenamento e de decaimento. Graficamente, resultados numéricos, considerando esse circuito que está aqui do lado direito, a gente tem lá uma tensão que começa exatamente igual ao valor da fonte e vai decaindo após 5 constantes de tempo, atingindo zero. Na fase de decaimento, a gente tem uma inversão de sentido e, por culpa dessa divisão de tensão que a gente observa aqui, dessa presença de mais uma resistência para uma mesma corrente circulando, nós vamos ter essa corrente IL circulando por R2 e R1 agora. A tensão, então, vai ficar maior do que era na fase de armazenamento. E nesse caso aqui, pelo arranjo dos valores, né, 2K no R1 e 3K no R2, 50 volts positivos na fase de armazenamento e menos 125 na fase de decaimento, ficando 5 constantes de tempo desse novo circuito, que agora tem duas resistências, para chegar a zero de novo. E o gráfico da corrente do circuitinho está aí logo abaixo também. Beleza? Obrigado por terem suportado chegar até aqui. Sigam o roteiro proposto, passando para a próxima atividade e venham sempre me procurar quando for necessário. Beleza? Valeu!